Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, nessa oportunidade nós vamos estar lendo aqui na íntegra o capítulo 6, a queda dos anjos do livro de Enoque. Capítulo 6, do versículo 1 ao 4, capítulo 7, do versículo 1 ao 3, ok? Será que esse texto ele tem que ser entendido de forma literal, ou será que ele é uma retorção de Gênesis capítulo 6, versículo 1, 2 e 4, que a gente vai estar lendo aqui, ok? A gente sabe, irmão, quando a gente estuda as escrituras no contexto judaico, a hermenêutica judaica é o pardês. Então um texto desse, como o livro de Enoque, nunca pode ser entendido simplesmente de forma literal. Ele vai passar por mais níveis, livro Remes, Drash e o nível Sod, ok? Será mesmo que os anjos do céu se relacionaram com as filhas dos homens? Vamos entender de forma literal? Ou vamos usar a hermenêutica judaica? Mas enfim, vamos ler Gênesis capítulo 6 e depois vamos à leitura do capítulo 6 e capítulo 7. Muitos, né, irmãos, conhecem essa história do livro de Enoque, mas nunca leram e a gente vai estar lendo aqui. Antes eu vou ler aqui Gênesis capítulo 6, versículo 1, 2 e 4. Diz assim: Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus. Olha só. Na Torá aqui não está dizendo que é anjos. Viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradaram os olhos. Ora, naquela época e também algum tempo depois, haviam nefilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Ou seja, irmãos, essa passagem simplesmente pode ser uma alegoria para explicar algo que aconteceu simplesmente aqui na Terra, que não tem nenhuma ligação com anjos do céu, ok? Quando a gente vai por pardês, a hermenêutica judaica, a gente se aprofunda mais, mas a gente extrai um conhecimento mais simples, irmãos. Aqui foi algo entre homens que aconteceu, não teve seres sobrenaturais, ok? Agora, vamos ler o que diz o livro de Enoque. Lembrando, irmãos, que o apóstolo Paulo ele deixa bem claro em 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo e retém o que é bom. Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então aqui a gente está estudando, ok? Capítulo 6 do livro de Enoque, a queda dos anjos. Quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhe filhas bonitas e amoráveis. Os anjos, filhos do céu, o livro de Enoque diz que é anjos. Ao verem-nas, desejaram-nas e disseram entre si: Vamos tomar mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filhos. Disse-lhes então o seu chefe, Senjasa: Eu receio, não queirais realizar isso, deixando-me no dever de pagar sozinho o castigo de um grande pecado. Eles responderam em coro: Nós todos estamos dispostos a fazer um juramento, comprometendo-nos a uma maldição comum, mas não abrir mão do plano e sim executá-lo. Olha só, irmãos. Então eles juraram conjuntamente, obrigando-se a maldições que a todos atingiriam. Eram ao todo 200 os que,
nos dias de Jared, haviam descido sobre o cume do Monte Hermon, ok? Chamaram-no Hermon porque sobre eles juraram e se comprometeram a maldições comuns. Assim se chamava os seus chefes. Eu vou estar aqui falando o nome dos anjos, posso estar errando a pronúncia aqui de algum. O superior de todos eles se chamava Araquiba, depois Ramel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Naraquijal, Azael, Armarós, Batarel, Ananel, Zaqueiel, Sansapel, Satarel, Turel, Jonjael e Sariel. Eram esses os chefes de cada grupo de 10. Todos os demais que estavam com eles tomaram mulheres, e cada um escolheu uma para si. Então começaram a frequentá-las e a profanar-se com elas. E eles ensinaram-lhes bruxarias, exorcismos e feitiços, e familiarizavam-nas com ervas e raízes. Entre mentes, elas engravidaram e deram à luz a gigantes de 3.000 côvados de altura. Estes consumiram todas as provisões de alimentos dos demais homens. E quando as pessoas nada mais tinham para dar-lhes, os gigantes voltaram-se contra elas e começaram a devorá-las. Também começaram a atacar os pássaros, os animais selvagens, os répteis e os peixes, rasgando com os dentes as suas carnes e bebendo o seu sangue. Então a terra clamou contra os monstros. Então, irmãos, esta é a visão, esta é a leitura do livro de Enoque, ok? E muita gente crê nisso aqui que está escrito. Ou seja, simplesmente no nível literal. Okay? As escrituras hebraicas, como a gente falou, tem como hermenêutica o pardês, onde uma leitura como essa, como a gente leu em Gênesis capítulo 6, ela vai passar por alguns níveis de interpretação, onde não se entende que anjos tiveram relação com mulheres. Mas enfim, irmãos, está aí a leitura, está aí o estudo. Às vezes muita gente nunca leu essa passagem, ok? E a gente está aqui para estar estudando. Irmãos, examinai tudo e retenha o que é bom. De qualquer maneira, eu tenho certeza que esse estudo ele vai agregar conhecimento a todos que estiverem ouvindo. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos.